Guilherme. Pode fazer a pergunta, sim? Sim, sim. Muito obrigado pela sua interessante e excelente lição. Está a ouvir? Eu tenho duas perguntas. São duas perguntas ao Padre Guilherme. A primeira cena é redes sociais e vinculação. A minha opinião é que as redes sociais funcionam, para usar a sua terminologia, como uma rede de freios para o desenvolvimento de vínculos. Esta é a minha opinião e eu queria saber a sua. E depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. As redes sociais são meios que nós temos para fazer alguma coisa boa, alguma coisa má. Por isso, em si, é uma realidade em si absolutamente neutra. Tudo depende daquilo que tu faz com isso, não é? A mesma coisa que a energia nuclear. A energia nuclear pode ser interessante para fazer bombas atômicas, ou pode ser muito interessante para que nós tenhamos muitos meios para a saúde pessoal, a saúde através da toda a energia nuclear para o bem da pessoa. O carro, sim, o auto, sim. O carro, por exemplo, é uma oportunidade muito interessante, porque através disso nós vamos de um lado para o outro. A técnica, por exemplo, do power é uma coisa interessante também, mas é um instrumento neutro. Tu podes utilizar isso para fazer pornografia e passar películas pornográficas, ou podes utilizar para fazer uma película tão bonita como nós vimos ao começo deste encontro. Eu acho que os meios, em geral, hoje, têm uma negatividade porque nós, os homens em geral, utilizamos mal os meios. E lá temos na Argentina um problema que nós estamos, hoje em dia, especialmente trabalhando, como capacitamos gente do movimento para trabalhar em meios. Na televisão, na rádio. A rádio é muito mais fácil, mas sobretudo na televisão. Como capacitamos gente, por exemplo, para periódicos que sepam escrever bem, por exemplo, não é? Os dois diários mais importantes para nós, a Nación e el Clarín, são os dois diários mais importantes da Argentina. Não temos argentinos que escrevam lá, por exemplo. Então, eu acho que uma realidade neutra que hoje em dia, porque nós temos deixado livres os postos, outra gente com outra mentalidade, valores, ideologia, ocupou esses postos e por isso transformou-se muitas vezes em uma coisa negativa. Sim, muito obrigado. Eu penso que as pessoas com redes sociais cada vez se miram menos, para usar a sua palavra, cada vez escutam menos e cada vez falam menos. Era isso. Muito obrigado. A segunda pergunta não é verdadeiramente para o Padre Guilherme. Era uma pergunta que eu queria fazer ao Padre Quentis, mas ele não está aqui e sei que conviveu com ele e é uma pergunta marginal. Eu, quando olho para a figura do Padre Quentis, vejo uma espécie de padre ortodoxo, com uma grande barba. Eu tenho uma barbicha e se o Padre Quentis estivesse aqui, eu perguntava-lhe porquê é que não corta a sua barba. Conhece a história da barba do Padre Quentis? Bom, os senhores conhecem a história pela qual ele começou isso, não é? Ele começou porque tinha problemas da garganta. Então, ele tinha somente um pulmão. Então, muitas vezes ficava ronco, não podia falar,
fica muitas vezes com o problema de que uma ou duas palestras, por exemplo, não terminou, não acabou, porque a avó foi embora. Hein? Então, devido a isso, justamente, o médico recomendou para ele se deixar a barba. A razão foi isso. Quando, no ano 20, quando Kentenich tinha 35 anos, quando no ano 20 começaram a chegar as mulheres a Schoenstatt, graças a Deus. Então, o padre Kentenich era muito jovem, parece ser, pelo menos pela vista, que é uma pessoa agradável. Então, ele, como segurança pessoal, deixou-se também a barba para parecer um pouquinho mais velho. Qual das duas razões? Mas certamente que quando ele deixou sua barba, e larga barba, sua mãe, Catarina, a que não te lembrávamos nos 133 anos do nascimento do nosso pai, a Catarina escreveu uma carta, disse para ele: meu querido filho, eu lembro-te todos os dias na oração, mas quero te dizer como mãe, que tua barba não é linda. Muito mais bonito seria tu sem barba. Mas eu respeito tua decisão. Porque ele se deixou a barba. É verdade, parece como, mais que eu diria como judeu, né? Como um rabino. Mas ele sempre deixou-se a barba. Interessante, porque quando foi ao campo de concentração, Dachau teve que se cortar a barba, não é? Mas imediatamente ele deixou uns dias no sul da Alemanha, justamente para que a sua barba crescesse um pouquinho, não é? Horrível tem que ser, mas bueno, para crescer um pouquinho ficou lá em Aboilen, no lugar. Aí no sul da Alemanha nós tivemos, não, tú no, pero con los otros cursos sí. Justamente deixou-se a barba para que em abril, el 14 de abril foi liberado ele, e chegou a Schoenstatt o 20 de maio, um mês depois, e a barba cresceu um pouquinho, não é? Não tenho outra razão. Obrigado. Mais uma pergunta. Eu posso. Se houver perguntas, ótimo. Senão eu ia perguntar ao Padre Guilherme se ele nos gostaria de contar alguma coisa do que é que fazem com as famílias na Argentina. Bem, nós temos na Argentina 4 imperativos. Nós temos trabalho de mantenimento, eu chamo assim, trabalho de mantenimento, coisas que a formação de grupos, o itinerário da formação, o discernimento vocacional, liga, federação, instituto. Mas nós temos 4 imperativos hoje especialmente. O primeiro imperativo, a conselheria familiar, o aconselhamento familiar. Estamos formando bastante gente, bastante pessoas, matrimônios, casais, que trabalham na consejeria matrimonial. Matrimônios que estão em crise, que têm problema, que têm dificuldade, que têm questões, que não sabem o que fazer da sua vida. Também problemática com os filhos, etc. Os sacerdotes somos poucos, as freiras são poucas. Que os sacerdotes e as freiras que têm, nós dizemos na Argentina, dedos para o piano, que são capazes para esta tarefa, não são muitos, não é? Então a única possibilidade que muitas vezes os casais têm é recorrer aos psicólogos, aos psiquiatras, com todo carinho, aos psiquiatras e psicólogos, mas é um pouquinho caro, não todos têm essa disponibilidade de falar com um psiquiatra porque pensam que ser psiquiatra, trabalhar com um psiquiatra porque não está louco, etc. Prejuízos. Então, nós estamos formando
assessores leigos, nós chamamos a consejeria familiar, ou seja, aconselhamento familiar. Muito interessante porque temos cursos e nós demos conta que a problemática não está fora dos muros de Schoenstatt, sino que está dentro dos muros de Schoenstatt. Que a problemática da crise conjugal, não só, etc., não é somente uma problemática daqueles que não estão no movimento, senão do nosso próprio movimento. Então, o primeiro objetivo é acompanhar os casais, especialmente os casais jovens, ou casais velhos, do mesmo, que têm dificuldade. 3 cursos, 2 dias cada curso, para aqueles que desejam fazer este trabalho. Primeiro imperativo. Segundo imperativo, a preparação ao matrimônio. Bom, Amor e Letícia, o mais importante é a preparação ao matrimônio. Não a preparação da festa, não a preparação do coquetel ou da dança, senão a preparação real ao sacramento. Vocês têm aqui também a mesma coisa, eu acho que em muitos lugares do mundo de Schoenstatt fazemos exatamente igual. Nós temos um sistema que se ha ido cada vez mais se imponiendo na Argentina. São 8 conferências, encontros, muito interessantes, com muitas películas, power, diálogo, perguntas por escrito. Um fortalecimento mais interno para a preparação ao matrimônio, com todas as perguntas que isso tem. Sobretudo é muito importante isto, porque 70, 80% das pessoas que chegam ao matrimônio convivem já 1, 2, 3 anos. Então você não tem que falar em primeiro lugar do ato sexual e como deveria ser. Senão muitas outras realidades que eles sim já estão experimentando, também na alegria da vida vivida, convivida, e as dificuldades da convivência. Então, para nós é um segundo imperativo. O terceiro imperativo é tudo aquilo que é a educação dos filhos. Hoje em dia é um desalimento total. Sobretudo na problemática da educação sexual. Nós temos problemas sérios na Argentina, no sentido da lei do governo, que impõe dos 7 anos tudo aquilo que é a educação sexual integral, a integração sexual integral, assim se chama a lei, com problemáticas muito sérias, por exemplo, a eleição do gênero. O seu filho, o menino, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, tem a possibilidade de elegir a seu gênero, não seu sexo. Sexo é uma realidade física. Gênero é uma realidade da eleição. Eu faço a eleição de meu gênero. Posso ser varão, posso ser mulher, posso ser trans, posso ser... Bom, terceiro tema, a educação do filho, e logo, naturalmente, na problemática da juventude, problemática muito séria, muito séria, não somente com a droga, as adições, a sexualidade imatura, a problemática também da inconstância no estudo, uma série de problemas assim. Né? Segundo tema. Terceiro tema, a educação do filho. Quarto, trabalhamos muito com parejas que já convivem. Antes. União de fato, muito bem. União de fato. 30% da gente que ingressa ao movimento, a grupos, curiosamente, tem união de fato. Ingressam sabendo, com a consciência que no transcurso da sua vida grupal vai se encaminhar o crescimento até a possibilidade real do matrimônio como tal, regularização do matrimônio. Interessante,
Por quê? Porque 90%, por exemplo, deles chegam ao matrimônio. Tema difícil, não é? Mas eu acho que o passo de nada a tudo é muito grande. Nada, tudo sacramento. E como vamos progressivamente, em uma progressão orgânica, possibilitando que os dois tenham uma consciência daquilo real que estão fazendo para sempre, somente contigo, unicamente contigo, tal qual tu és, etc. Uma realidade difícil, sobretudo hoje em dia, não é? E não é um requisito para entrar na liga não. estar casado já? Não. Antes era assim, bueno, mas hoje ficamos com muita pouca gente, se já começamos. Quizá você tem uma situação muito distinta, mas não temos essa situação. E logo, é um terceiro imperativo para nós muito importante, isto a educação do filho, mas também o acompanhamento não de uniões, segundas uniões. Isso faz a igreja em muitos lugares, muitas paróquias da Argentina, mas nós na realidade trabalhamos não como em Paraguai, mas na Argentina nós trabalhamos muito pouco com matrimônios em nova união ou parejas em nova união. Mas sim com estes, que têm a possibilidade de regularizar sua pareja, sua convivência. É muito interessante isto, muito interessante. E finalmente, nós estamos muito abocados também a que nossa presença na igreja seja muito mais forte. Então estamos trabalhando em diversos círculos da igreja, especialmente naqueles círculos onde tem a possibilidade pedagógica, casais, que têm a possibilidade pedagógica de influir em muitos círculos da igreja oficial. Nós temos praticamente em 25 dioceses de Argentina, gente casais da obra de família, que estão trabalhando, não somente da Liga, sino também da Federação, da União e do Instituto, que estão trabalhando em instâncias eclesiais, e para nós é um imperativo. Em geral, cada casal está trabalhando em alguma tarefa apostólica, ad intra ou ad extra de Jones, mas está trabalhando. É um imperativo natural e nós impulsamos muito aquilo que vocês falam cá, ou seja, aquilo de Jones para a igreja, matrimônios para a igreja, casais para a igreja, etc. É para nós também um imperativo. Bueno, Sufi já, não? Muito obrigado, Padre. Bueno, de nada. Quando vocês vayam à Argentina, cordialmente invitados. Na Argentina, nós temos bons assados. O Messi está em Barcelona, o Papa está em Roma, mas nós também somos. Também existimos. Muito obrigado, Padre. Depois temos aqui um regalo para os colegas. E então vamos terminar esta parte da manhã e vamos apontar para 3:15 para voltar.